Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você está chegando aqui por agora, eu quero me apresentar. Eu sou a Annelisa, médica infectologista, mestra em microbiologia, e estou aqui no melhor podcast de infecto para a gente bater um papo sobre temas da infectologia, da microbiologia e áreas relacionadas, tá certo? Se você já curte o nosso podcast, aproveita para dar o seu like, seja no YouTube, seja no Spotify, dá 5 estrelas, tá bom? E compartilha para a gente poder aumentar a nossa legião de infectolovers. No Instagram eu estou como @papofectado, no YouTube como Annelisa, médica infectologista, no Twitter como @souelisaco e no TikTok como Papo Infectado. Então vai ser um prazer também te ver nas outras redes. Hoje a gente vai de infecto causo, trouxe um casinho clínico, porque esse podcast aqui, gente, ele simplesmente traz as pautas mais quentes e deixa vocês assim, ó, dominando o que é que está tendo surto no Brasil. Então tivemos a epidemia de dengue, agora no início de 2024, tem episódio completo aqui no nosso pod, e ainda eu liberei um resumo. E agora eu vou fazer algo similar. Então, vocês vão entender quando chegar na parte principal. Vai escutando, já tem surpresa para vocês. Então vamos lá. O caso é de um bebê de 2 meses que há 4 dias vem cursando com tosse secretiva esbranquiçada, febre, foi mensurado de 38 graus, e obstrução nasal. Você perguntou aos pais e eles negaram falta de ar. De história pregressa, é o bebê prematuro que nasceu com 33 semanas e baixo peso. Chama a atenção que essa mãe, ela não realizou o pré-natal. Ela fala que descobriu a gestação já em estágio avançado. O bebê fez as vacinações ao nascer. Ele tomou no BCG, hepatite B e tal. E de internações prévias, ele ficou internado ao nascer por 24 dias. Ao exame físico, você nota que o bebezinho está em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico e anictério. Nos sinais vitais, chama a atenção a frequência respiratória, né, que está acima de 50, porém está saturando bem, ambiente 98%, e está febril na hora do exame. Na ausculta pulmonar, você vê sibilos difusos, né, ausculta sibilos difusos, e tem um esforço respiratório com tiragem subcostal. Então, apesar dos pais negarem falta de ar, visivelmente, no exame físico, ele está com um ataque de espinéia. Então, esse é aquele momento que você vai parar e vai pensar quais são as suspeitas diagnósticas. Então, faz aquele exercício que a gente sempre faz aqui, ó. Pausa e pensa, tenta colocar os sintomas em uma síndrome e pensar em suspeitas diagnósticas. É o paciente com 2 meses, lactente com 2 meses, cursando com tosse, febre e obstrução nasal. Então ele tem sintomas respiratórios, né? Que inclusive você vê ao exame físico. Como é que você, então, classificaria, pensaria quais seriam as suas suspeitas diagnósticas? Dá aquela pausa. Se você tiver como escrever, escreve. Se não, está ouvindo, lavando louça, está no carro, vai pensando aí nas possibilidades. Vou dar um tempinho aqui para vocês. Pensou? Então vamos lá que eu vou te mostrar o que é que eu pensei também. Eu categorizei uma síndrome febril respiratória aguda, né? É um quadro agudo que começou há 4 dias, em que ele tem febre e sintomas respiratórios. E a faixa etária é importante, né? É um bebê de 2 meses. Quais são, então, as possibilidades que a gente vai pensar para esse bebezinho? Resfriado comum, né? É uma das primeiras hipóteses nessa faixa etária aí. É muito comum. Bronquiolite também está no top aí de suspeitas, que a gente sabe que é uma infecção respiratória lá das vias aéreas inferiores, né, dos bronquiolos, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, rinovírus, metapneumovírus, adenovírus, parainfluenza. Gripe, influenza também é uma outra possibilidade. Então ele pode estar cursando
com influenza, né? Geralmente aqui sintomas respiratórios, febre súbita. Pensar também numa pneumonia bacteriana, a gente, né, ia pensar. Pensamos em quadros virais, mas também por bactéria. Só que aí nessa faixa etária, os patógenos são diferentes, por exemplo, de um adulto, né? Que no adulto a gente vai pensar de pneumococo, atípicos. Aqui a gente vai pensar em atípicos, né? Como Chlamydia trachomatis, ureaplasma, mas de bactéria a gente vai pensar mais em áureos, em Staphylococcus aureus, do que pneumococo. Eu coloquei menorzinho aqui a pneumonia bacteriana porque acaba que as causas virais nessa idade é muito mais frequente. E uma outra possibilidade bacteriana que entra aí é a coqueluche. Que é uma doença que muitos de vocês, que foi o meu caso, assim, coqueluche, eu sempre, é aquela doença que eu sempre ouvi falar, então eu ouvi falar na faculdade, na residência, mas que eu nunca tinha visto, né, que a gente acaba ouvindo falar até mesmo por conta da vacinação e tal, mas que a gente nunca tinha visto. A gente vai ver, né, que tá tendo mudanças aí. Enfim, e aí a gente coloca nas nossas hipóteses porque tem que entrar, né, no diagnóstico diferencial, mas acaba que nesse quadro febril respiratório agudo, a gente acaba pensando mais nas hipóteses virais, beleza? Aí, continuando aqui na sua investigação, então tá, você já foi lá, fez as suspeitas, pediu o exame. Então, você pediu uma radiografia de tórax e laboratório. Na radiografia de tórax, olha só como estava bem clássico de bronquiolite, né? Lembrando a vocês que a bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos, é uma inflamação que pode causar o aprisionamento de ar. Então, a gente vai ver na radiografia pulmões hipertransparentes, então, aumento aqui da transparência do parênquima pulmonar. Acaba que a gente tem uma retificação das cúpulas diafragmáticas por conta desse aprisionamento de ar, associado com um aumento, né, das costelas que a gente está vendo ali no campo, por conta também do aprisionamento de ar, assim como o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Então, é uma radiografia muito sugestiva de bronquiolite. Além disso, o laboratório chamou a atenção que ele tem uma leucocitose 15.000 com 6% de bastão. Ah, Elisa, isso é indicativo de bactéria? Não. Não. Isso aqui é, inclusive, uma observação importante. Óbvio, gente, que a gente vendo leucocitose com desvio esquerdo, a gente vai pensar, principalmente, mas lembrar vocês uma coisa, adenovírus pode causar leucocitose com desvio, tá? Então, pode ser um adenovírus causando uma bronquiolite, tá bom? E um PCR para poder identificar o vírus. Se você, eu estou realmente apostando em bronquiolite, você pode começar o tratamento. Se você ficar na dúvida, mas pode ser pneumonia bacteriana, começa o antibiótico. Mas no meu caso aqui, o paciente está mantendo uma estabilidade, ele está ataque dispneico, obviamente, mas assim, não está com rebaixamento do sensório, não está sonolento, está em bom estado geral. Na radiografia de tórax, a gente não vê consolidação para pensar, né, em bactéria. Então, dá para manejar realmente como se fosse uma bronquiolite, que, no caso aqui, o bastão, a leucocitose, é por conta do adenovírus. E aí, eu vou passar aqui bem rapidamente, para também esse episódio não ficar muito longo, mas só para lembrar para vocês pontos fundamentais no manejo da bronquiolite. Eu achei esse artigo, que foi uma revisão sistemática, ele pegou vários guidelines e mostrou para a gente, né, as evidências científicas e o que é realmente recomendado. Então, suplementação de oxigênio, obviamente, naquele paciente que está oscilando a depender do guideline, fala para fazer oxigenoterapia abaixo de 90%. Então, a americana, a canadense, a italiana, fala abaixo de 90%. Já a Unice, que é lá da Europa, e
O espanhol fala abaixo de 92%. Então, entre 90% e 92%, abaixo disso, você faz a suplementação de oxigênio. Obviamente, naqueles pacientes que estiverem muito taquipneico, passar uma sonda, né, para garantir a alimentação. Chamar atenção aqui para vocês de relação a precisa de beta-agonista, adrenalina, corticoide, e, velho, todas elas, a grande maioria, que em relação a corticoide, todas elas são categóricas, não é recomendado. Nem o inalatório, nem o sistêmico, tá? A adrenalina também não é recomendado, né? A adrenalina inalatória. Sobre a nebulização com solução salina, não é consenso, mas assim, a Sociedade Americana e a Canadense fala que pode ser feito, mas é só mesmo em pacientes hospitalizados, tá? Antibiótico, gente, para bronquiolite, não, tá? É vírus. Você só vai fazer antibiótico se tiver confirmado uma infecção bacteriana ou se tiver uma forte suspensão, tá? E também aqui, antiviral como ribavirina não está recomendado na maioria deles, assim como o ipatrópico, tá bom? Então, basicamente, gente, o tratamento da bronquiolite é de suporte, então, desaturou oxigênio, faz lá a nebulizaçãozinha e vigilância, tá certo? Aproveitar aqui só para fazer um adendo para vocês, né? Porque o vírus sincicial respiratório, ele é responsável por mais de 50% dos casos de bronquiolite, e a gente não tem uma vacina para o bebê tomar. Só que agora, em 2024, né, em abril de 2024, a Anvisa liberou uma vacina para as gestantes fazerem. Então, é uma vacina da Pfizer, em que a mãe vai tomar ali entre o segundo e o terceiro trimestre da gestação, e os anticorpos produzidos vão ser transmitidos para o bebê ainda na barriga. Então, a tendência é que esse bebê diminua as chances de ter, né, bronquiolite. Ainda não está disponível no SUS, né, só pela via particular, mas para que vocês possam ter noção de que sim, já há uma forma de prevenir a bronquiolite através da vacinação. Mas tá, essa paciente, você começou, né, esse paciente você foi manejando como bronquiolite, só que saiu o PCR que você solicitou, o PCR viral, e mostrou que não era influenza, nem A nem B, não era coronavírus. Sim, gente, inclusive, tem uma suspeita importante, tá, que das nossas suspeitas pode ser também Covid, tá, eu não coloquei, mas é assim, uma hipótese. Adenovírus, que a gente estava apostando mais em adenovírus, né, por conta da leucocitose com desvio, sincicial respiratório, e não era rinovírus, ou seja, não era vírus. E aí, acontece que você percebeu que a paciente, ela não estava tendo melhora, ela estava passando a cursar com uma tosse diferente. Eu até trouxe um áudio aqui da FDA para mostrar para vocês como era a tosse do paciente, da pacientinha. Então aqui você começou a observar que a paciente ela estava fazendo a tosse quitia, uma sequência de tosses seguidas de uma inspiração profunda que emitia um som tipo um grito. E essa tosse, apesar de você nunca ter visto, você lembrava das aulas lá de pediatria, que pode ser a tosse de coqueluche, né? Essa sequência seguida com um grito. E quando você olhou no laboratório dela, ela agora estava com um perfil diferente, o hemograma. Não estava mais com desvio à esquerda, ela estava com leucocitose, neutrófilos normais, mas aumento dos linfócitos. E coqueluche, a gente vai ver que por conta da patogênese pode fazer isso. Leucocitose às custas de linfócito, né? Aqui então vocês estão aprendendo hoje algumas coisas fora do habituais, porque leucocitose com desvio, geralmente quem causa é bactéria.
mas viram aqui que adenovírus pode causar. E leucocitose com linfocitose, aumento de linfócitos, geralmente o que faz isso é vírus. Mas no caso aqui, a coqueluche, a bactéria da coqueluche pode causar isso. E você se tocou, lembrou que, recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica mostrando que está tendo surto de coqueluche no mundo e que isso ia chegar no Brasil. Depois dessa nota técnica do Brasil, do Ministério da Saúde, veio aumento de coqueluche em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então você pensa, cara, isso pode ser coqueluche. E aí pede o PCR. E olha só o que o PCR te mostrou. Caso, né, você faz a coleta lá do suave, da nasofaringe, e a pesquisa para Bordetella pertussis detectou coqueluche. Então, na verdade, era um caso de coqueluche. E agora vocês vão saber manejar coqueluche, tá? Como eu mencionei para vocês, é um tema que a gente não via na prática, né, que ficava muito assim na parte teórica, só que coqueluche de vez em quando tem uns surtos e a gente tá passando por isso agora em 2024, né? Tô gravando esse episódio em julho de 2024. Nós estamos tendo aumento dos casos de coqueluche, principalmente no período pós-pandemia de Covid. Então vocês precisam lembrar de coqueluche. Quem quiser ter acesso a esses slides que eu tô apresentando aqui no podcast, é só compartilhar o fio no Twitter que eu vou fazer, o post no Instagram, e aí marca o Papo Infectado, que aí você compartilhando o conteúdo do papo, ou então compartilhando que está ouvindo o episódio e marcando o Papo Infectado, todo mundo que compartilhar, eu vou entrar em contato, pedir um e-mail e irei enviar os slides para que vocês possam estar dominando o coqueluche revisando, tá certo? Mas sim, a coqueluche é uma infecção bacteriana causada pela Bordetella pertussis, né, o agente etiológico principal. A Bordetella parapertussis pode ser também um agente etiológico, mas ele é bem menos, é mais uma causa ocasional. Focando aqui na pertussis, na Bordetella pertussis, é um cocobacilo gram-negativo, aeróbio e que infecta apenas humanos. A transmissão, gente, é pela via respiratória. Então, muitas vezes, uma pessoa adulta, uma criança maiorzinha, pode estar com coqueluche, está cursando apenas com sintomas que mimetizam uma gripe, né, um resfriado, então, coriza, tosse, e ali ela acaba, ao espirrar, ao tossir, ao falar, eliminando no ar aerossóis com a Bordetella, e ao entrar em contato com indivíduos vulneráveis, que são principalmente crianças menores de 1 ano, pacientes imunossupressos, podem acabar acarretando na transmissão da coqueluche, tá? Para vocês terem noção, a pessoa que entra em contato com alguém com coqueluche pode começar já a transmitir a doença 5 dias antes, na verdade, 5 dias após o contágio. Então, vamos dizer que esse bebezinho que teve contato, Pedro teve contato aqui com alguém que estava com coqueluche. 5 dias após esse contato, ele já pode estar transmitindo a doença e ele pode continuar transmitindo até 3 semanas após o início dos paroxismos, que são aquela sequência, né, de tosse com uma expiração profunda. Então, a transmissibilidade é um período muito grande. A incubação, ou seja, a média ali de começar os sintomas é de 4 a 21 dias, sendo que geralmente é em 10 dias. Então, 10 dias, média de 10 dias após esse contato aqui, Pedro pode começar a ter os sintomas de coqueluche. A patogênese, eu vou trazer aqui para vocês um resumão, mas que é importante porque justifica algumas achados que a gente vê, né? Como eu falei para vocês, da leucocitose com linfocitose. Então tá. Uma vez em contato com o trato respiratório, a bactéria Bordetella pertussis, ela vai ter adesinas que vão facilitar a adesão no epitélio respiratório e conseguir burlar, então, a ação dos cílios, né? Porque o que é que nossos cílios do trato respiratório tem como função? Colocar para fora o muco, colocar para fora
micro-organismos, mas com as adesinas elas conseguem aderir bem ao epitélio e bular esse mecanismo. Então, quais são essas adesinas? Tem a perquitina, a hemaglutinina, as fíbrias e a própria toxina pertussis também vai atuar como adesina, facilitando essa adesão. Após a adesão, essa bactéria ela começa a liberar toxinas para evadir da resposta imune. Tem duas toxinas aqui que a gente chama a atenção. A toxina pertussis, que além de facilitar a adesão, também vai inibir que neutrófilos sejam recrutados. Então, acaba que é um mecanismo para evitar que ela seja eliminada do corpo, né? E temos também a liberação da toxina adenilato ciclase, que vai impedir, nesse momento aqui, que fagócitos e linfócitos T sejam ativados para eliminar. Então, essas toxinas, elas vão ser responsáveis pela evasão imune. Conseguindo, então, postergar a resposta imune, o que é que a bactéria vai passar a produzir aqui? Vai produzir uma outra toxina, a citotoxina traqueal. Como o próprio nome já diz, né? Ela vai agir ali nas células da traqueia, causando a morte celular. Então, ela destrói, né? Até vou ter que rir, porque ela destrói as células da traqueia. E aí, se você não tem as células traqueais ali, fazendo, né, toda a limpeza do trato respiratório, vai acumulando muco. Inclusive, esse acúmulo de muco é um dos gatilhos, né, para essa tosse convulsa, essa tosse intensa. Geralmente, o efeito da coqueluche vai ser respiratório, vai ser local, né? Ela dificilmente cai na corrente sanguínea, indo para outros órgãos, tá? Porém, a toxina pertussis, ela vai ter alguns efeitos sistêmicos. Ela vai conseguir cair na corrente sanguínea e se disseminar. Por conta disso, a toxina pertussis é responsável pela linfocitose, então acaba que, no primeiro momento, né, tem a inibição da evasão imune, mas uma vez que a toxina consegue cair na corrente sanguínea, ela consegue ativar os linfócitos. Então, por isso que o paciente tem uma leucocitose com linfocitose. Além disso, essa toxina ela consegue sensibilizar as proteínas do pâncreas, causando uma hiperinsulinemia. Então, esses pacientes com coqueluche, eles podem cursar com hipoglicemia por conta do aumento da insulina secundário à toxina pertussis. E algumas toxinas dessa, né, no caso a toxina pertussis, pode também chegar ao sistema nervoso, causando encefalopatia, convulsão e por aí vai. Tá certo? Então, só para que vocês tenham essa noção. Antes da gente ir para os sintomas, lembrar vocês o que é que está acontecendo, né? O que nós temos visto é que, assim, como eu falei, a coqueluche, a gente, óbvio que na era pré-vacina, tinham vários casos, uma mortalidade absurda, e após a vacinação, a gente teve uma melhora importante da redução dos casos. Só que, a cada 3 a 5 anos, tinha uma média de surtos, porque nós temos a vacinação, mas não é uma vacinação em que ela vai ser produzir anticorpos duradouros. Esses anticorpos, com a média de 5 a 10 anos, eles tendem a cair. Porém, a vacinação ela é muito importante porque ela vai atuar principalmente nas populações vulneráveis, né? Então, crianças pequenas, gestantes e por aí vai. Então, tinha surtos ocasionais, né, por conta dessa falta de durabilidade, mas que continha muito bem a infecção. E aí, desde a pandemia, a gente teve, né, no período pandêmico da Covid, uma queda importante dos casos de coqueluche, e aqui nesse momento deve ser muito, porque a gente viu que a transmissão respiratória, então o uso da máscara diminuiu não só a transmissão da Covid, mas também de outras doenças respiratórias, e isso inclui coqueluche. Associado ao fato também de que a gente teve uma subnotificação nesse momento, e todo mundo só pensava em Covid, então chegava alguém com sintomas respiratórios, só pensava em Covid.
Então, no momento da pandemia, a gente teve uma queda importante dos casos de coqueluche. Só que de 2023 para cá, desde o final da pandemia, a gente está vendo um aumento importante dos casos de coqueluche. E tem chamado a atenção o discurso negacionista impactando isso aí. Por quê? Gestantes e crianças pós-pandemia estão deixando de se vacinar. Então, se a gente tem menos gestantes se vacinando, menos anticorpos estão sendo produzidos para o bebê se proteger, e aí mais crianças pegando. E se as crianças com 2, 4, 6 meses não estão tomando a vacina, também mais chance de pegar, porque elas são um grupo vulnerável. E aí, na Europa, a gente já estava vendo aí um perfil de que os casos do primeiro semestre de 2024 estavam indo muito além dos casos de 2023. E muito disso, nesse período pós-pandemia, é o discurso negacionista. Então, por isso que a gente tem que estar reforçando a questão da vacinação, que apesar de não ser uma vacinação com imunidade duradoura, é uma vacinação que está indicada para os grupos vulneráveis. Então, quem é vulnerável e toma, está protegido. Aí, na nota técnica do Ministério da Saúde, nesse ano, eles já deram dados aqui do Brasil. Então, em 2014, no Brasil, a gente teve um surto de coqueluche, né, depois teve uma queda. Aí, no período pandêmico, a gente viu que teve uma queda importante. Então, 2020, 2021, 2022, queda importante dos casos de coqueluche. E aí, em 2023, já começou a aumentar. Já teve esse aumento, né? E ainda os de 2024 estão sendo computados. Olhando a cobertura vacinal e os casos de coqueluche no Brasil, olha só, né? Primeiro que antes, né, que na década de 90, que a gente praticamente não tinha, né, vacina, muito absurdo. Depois da vacinação, você vê que teve uma queda importante dos casos de coqueluche. Inclusive, eles destacam aqui, ó, em 95, redução da incidência com aumento da cobertura vacinal. Massa. Aí, 2020, 2021, 2022, a gente tem uma queda importante, né, por conta da Covid, mas nesse gráfico aqui, o que eles chamam a atenção pra gente é que de 2016 para cá, a gente está tendo um aumento dos casos de Covid, coqueluche, porque a cobertura vacinal está abaixo de 95%, que é o indicado. Então, desde 2025, 2016, a gente está tendo um aumento dos casos de coqueluche, porque a cobertura vacinal está sendo impactada, está abaixo de 95%. E aqui eu vou fazer até um comentário político, né? Porque tem gente que acha que a política não interfere, e interfere totalmente. Quando a gente vê a histórica política do Brasil, de 2016 até 2022, nós vivemos governos que não incentivavam a vacinação, em que se apegavam a discursos negacionistas, em que não tinha um Ministério da Saúde atuante. E por conta disso, a queda na vacinação é notória. Caiu os 95%. De 2023 para cá, quando a gente passou a ter um governo mais atuante nesse sentido, uma ministra da Saúde presente e todo um arsenal para divulgar, informar a população sobre a importância da vacinação, a gente tem notícias como a que foi recentemente agora, em que o Brasil, saiu da lista de países com baixos índices de vacinação. Então, assim, a gente precisa também entender que quem a gente vota está totalmente interligado com as políticas públicas e também com a vacinação, com a incidência de doenças, tá? Então, é notório que o aumento dos casos de coqueluche também vem quando tem um discurso negacionista, tá? Infelizmente. E uma outra coisa aqui que eu também queria destacar aqui para vocês é que os casos de coqueluche, a maioria, né, do Brasil de 2019 a 2023, a maioria disparado é de pacientes
que não tinham o esquema completo ou não fizeram nenhum. Então, assim, aqueles que fizeram 3 doses, 2 reforços, é bem menor, é um quantitativo bem menor, quando comparado ao quantitativo daqueles que não fizeram dose nenhuma ou esquema vacinal incompleto. Então tá. A pessoa foi, né, Pedro, a gente falou de Pedro, entrou em contato com alguém que estava com coqueluche, ele, 10 dias depois desse contato, passou a ter sintomas. A coqueluche, gente, é uma doença que ela é longa, tá? A evolução dela é longa e é dividida em 3 fases. Tem a fase catarral, que dura aí 1 a 2 semanas e lembra um resfriado, né? Então o paciente pode ter febre baixa, pode ter coriza, tosse, lacrimejamento. Então, o paciente aqui do nosso caso, ele parece que chegou no hospital na fase catarral, porque ele estava com sintomas similares a um resfriado. Logo depois vem a fase paroxística. Essa fase ela vai durar de 2 a 6 semanas. E aí nesse momento o paciente ele tem melhora dos sintomas catarrais, coriza, já não aparece mais febre também. Mas agora fica importante a tosse. A tosse que chama a atenção, que foi o que aconteceu. Aqui no nosso caso, quando afastou o vírus, a paciente começou com o que a gente chama de paroxismos, em que é 5 a 10 tossidas em uma expiração, seguida de apneia ou vômitos, e na inspiração tem um guincho, um grito, tá? Então, como eu mostrei aqui para vocês, a tosse ela é bem característica. Tem essa sequência de tosses no momento lá de expiração, depois tem a inspiração que vem como se fosse um grito, e seguido o paciente pode ter vômitos, pode ter falta de ar, apneia. E logo depois vem a fase de convalescência, 2 a 6 semanas, em que você tem um desaparecimento desses paroxismos. Aí a tosse pode continuar, mas não tão característica quanto na fase paroxística. E aí a tendência é o paciente melhorar. Atentar que bebês menores de 3 meses, eles podem ter uma evolução não tão marcada. Eles podem ter uma fase catarral, mas em dias. A fase paroxística pode acontecer com engasgo, com dispneia, com pantora facial, com apneia e cianose sem tosse. Então, se o bebezinho começa a apresentar falta de ar, pantora facial, apneia, cianose, mesmo sem tosse, você tem que pensar em coqueluche, porque a coqueluche nesses bebês não é tão bem descrita, tão bem marcada. Inclusive, uma questão curiosa é que a tosse com guincho é mais comum de acontecer na convalescência do que na fase paroxística mesmo. E aí, como é que é feito o diagnóstico? Antes de mais nada, lembrar que você vai pensar em coqueluche em paciente que tem tosse por mais de 14 dias e que tem aqueles paroxismos com guincho ou com vômitos associados. Sendo que em menores de 3 meses, você vai pensar naqueles que têm engasgo, apneia e cianose. Suspeitou, você vai pedir um suave de nasofaringe. Esse suave de nasofaringe, ele pode ser enviado para 2 tipos de exame. Pode ser feito a cultura, né, lá no laboratório de microbiologia, vai ser então feito a semeadura no meio Bordet-Jegot, que é o meio próprio para coqueluche. E aí, o crescimento de Bordetella pertussis, a gente vê aqui ó, na imagem, são microcolônias, né? Microcolônias peroladas. Ou pode ser também feito um PCR, que foi feito aqui, que você vai detectar o DNA da bactéria. Então, tem essas 2 possibilidades, ou cultura ou PCR. E aí, lembrar vocês, né, que dos achados laboratoriais e que também podem ajudar no diagnóstico, a gente vai ter a leucocitose às custas de linfócito, beleza? Por conta da toxina pertussis, que acaba recrutando mais linfócitos. Então, leucocitose com linfocitose acontece
na coqueluche. Inclusive, gente, esse caso que eu estou compartilhando aqui com vocês é um caso de vida real e realmente o paciente fez leucocitose com linfocitose. E pode acontecer também na radiografia de tórax, que não foi nesse caso aqui, mas pode ter o coração borrado, que é como se tivesse um infiltrado perilar aqui do hilo até o diafragma, ao lado mesmo do coração, borrando o coração. Então, é também presente na coqueluche. Como é que a gente vai tratar? Suspeito ou confirmado, você vai tratar. Então, no caso dessa paciente mesmo, suspeitou, já começa, assim que saiu o PCR, já estava tratando, tá? Mas o tratamento padrão ouro é com macrolídeos, tá bom? De preferência, azitromicina ou claritromicina. Se for menor que o mês, só azitromicina, tá? Por 5 dias. Crianças, você pode fazer azitromicina por 5 dias ou claritromicina por 7 dias. E adolescentes ou adultos, claritromicina por 7 dias ou azitromicina por 5 dias. A eritromicina pode ser uma opção para crianças maiores de 1 mês, né, e adolescentes e adultos. Só que a gente evita usar por conta dos efeitos colaterais, né, muita diarreia, enfim. Se o paciente tiver alguma contraindicação a macrolidas, tiver alergia, por exemplo, o esquema alternativo é o Bactrim, o sulfametoxazol trimetoprim, tá bom? Aqui nos slides eu estou deixando as doses, baseado no Manda, né, que ele pegou no Redbook. Então, quem compartilhar os slides vai ter, né, o conteúdo do papo e ter acesso aos slides vai ter as doses. Bom, como é que a gente previne coqueluche? A gente já está finalizando, mas só para lembrar para vocês. Coqueluche a gente vai prevenir de 2 formas, com a vacina e também com a quimioprofilaxia de contatos. Então, quem teve contato com algum paciente com coqueluche e a vacinação em si. Quem são, gente? Aqueles contactantes que a gente vai fazer a quimioprofilaxia. Essa aqui é uma nota técnica que saiu agora, 9 de julho de 2024, do Ministério da Saúde. Quem a gente vai indicar fazer a quimioprofilaxia, ou seja, fazer o antibiótico como quimioprofilaxia? Então, comunicantes intradomiciliares, por exemplo. Então, nesse caso aqui, pai, mãe dessa criança, a gente vai ter que ir atrás. Pessoas com risco de evoluir para formas graves de coqueluche. Então, principalmente crianças menores de 1 ano e crianças que já, adultos, ou até crianças, né, que já têm condições que podem ter coqueluche grave. Então, paciente asmático, paciente imunossupresso, a gente também vai ter que entrar em contato. E pessoas que tiveram contato com caso suspeito e que, assim, o problema não é elas, o problema é elas transmitirem. Então, por exemplo, gestantes de adulto, né, geralmente quando se tiver coqueluche, o seu quadro passasse como uma virose. Mas essa gestante no último trimestre, ela pode passar para o bebezinho dela. Então, a gente também tem que tratá-la, assim como profissionais de saúde, profissionais de berçários, de creches, pessoas que têm contato direto com criança e gestante e que podem passar para esses grupos vulneráveis. Então, nesse caso aqui do nosso paciente, ver os profissionais de saúde que tiveram contato com ela, certo? Se, no caso, dentro de casa, quem estava com ela, se fosse a criança maior que estivesse numa creche, a gente teria que entrar em contato com as pessoas de creches, de escolas, tá bom? E se tivesse alguma gestante próxima a ela, também entrar em contato. Como é, então, que a gente faz a quimioprofilaxia? É também com macrolida, certo? Por 5 dias. Então, 5 dias de azitromicina. É muito importante também que quem teve contato com essa criança atualize a vacinação. Então, se for a gestante que teve contato com alguém com coqueluche, olha, se a gestante não tomou ainda a DTPA a partir da 20ª semana, orientar. Foi uma criança com menos de 7 anos e que está com o esquema vacinal atrasado. Você vai orientar. Se essa criança já está ali com 2, 4, 6 meses para tomar a pentavalente, vai indicar
se é uma criança com 15 meses ou 4 anos que tem que tomar o reforço, vai indicar, você vai fazer o esquema. Agora, se for uma criança com um adulto, um adolescente acima de 7 anos e que não tem o esquema vacinal completo para pertussis ou tomou a vacina há mais de 10 anos, aí você vai indicar fazer a DTPA, tá? Mas só se for uma pessoa que não está com o esquema vacinal completo ou que tem a vacina, né, com pertussis há mais de 10 anos, tá certo? E a vacinação é a outra forma de prevenir, que aí, como eu já falei para vocês, apesar de não ser anticorpos pro resto da vida, vão ser anticorpos que vão decair 5 a 10 anos após a vacinação, vai ser importante para os grupos vulneráveis, porque no momento que eles estiverem com maior vulnerabilidade, eles vão estar vacinados, que são os bebês menores de 1 ano, que são as gestantes que podem passar para esse bebê. Então, a gente tem que garantir que a vacinação esteja atualizada para que as pessoas vulneráveis, no momento ali, estejam vacinadas. Então, hoje, o nosso PNI fala que o bebê com 2, 4, 6 meses tem que tomar a pentavalente, que aí vai ter a DTP, né, o P de pertussis, coqueluche, e vai fazer o reforço com 15 meses e 4 anos de DTP. A gestante, em cada gestação, ela tem que tomar a DTPA, seja a partir da 20ª semana até 45 dias pós-parto, em algum momento desse período, ela tem que tomar a vacina, tá? De preferência antes do parto, né? Para poder passar os anticorpos para o bebê. Profissional de saúde, hoje o que é recomendado? Que ele tome 2 doses de DT e 1 de DTPA, fazendo as 3 doses, né? E mantendo ali o reforço a cada 10 anos, tá? Então, faz primeira e segunda dose de DT, terceira dose de DTPA e reforço a cada 10 anos. Se for como o meu caso, eu fiz 3 doses de DT, de difteria e tétano. O que é recomendado, então? No próximo reforço, que né, no caso a cada 10 anos, eu tomo a DTPA. Então, de alguma forma, eu tenho que incluir no meu esquema de DT a DTPA. E é dessa forma, ou complementando as 3 doses, ou fazendo reforço com a DTPA, tá? Além disso, parteiras, estagiários da área de saúde que vão atuar em UTI neonatal, em UTI canguru, berçários, precisam fazer essa vacina, tá bom? Só que esse ano, em junho de 2024, o Ministério da Saúde falou o seguinte: diante do aumento dos casos de coqueluche no Brasil, a gente vai fazer uma conduta excepcional. Então, se você for trabalhador da saúde, que trabalha com ginecologia obstetrícia, com parto, com UTI neonatal, com berçário, com pediatria, ou se você é doula, ou se você é trabalhador de berçário e creche, de crianças até 4 anos, vocês, mesmo que vocês não tenham ainda 10 anos para fazer o reforço de DTPA, vocês vão fazer. Então, assim, ó, vocês que estão nesse grupo, vamos dizer, é um obstetra. Eu sou uma obstetra que tomei as 3 doses de DT. Se seu reforço seria lá em 2028 com a DTPA, agora, nesse momento, com o aumento dos casos de coqueluche, o Ministério da Saúde fala assim, mesmo não sendo ainda 10 anos, tome logo, agora em 2024, tome a DTPA, para dar um boostzinho na sua imunidade e você se proteger contra a coqueluche. Agora, se você é um pediatra, faz parte desse grupo também, e na verdade está com o esquema desatualizado, tomei uma DT e parei. Você pode então tomar agora a DTPA e depois continuar o esquema e fazer a terceira dose da DT, tá certo? Então, hoje, o que o Ministério da Saúde está fazendo é pegando esses grupos que podem estar mais em contato com pacientes com coqueluche e, de uma certa forma, ou antecipando o reforço com a DTPA, ou naqueles com vacinação incompleta, já fazendo a DTPA. A minha única crítica ao Ministério é eles não terem incluído infectologistas e médicos de família e comunidade nesse grupo.
vocês vão me desculpar, mas nós estamos o tempo todo em contato com infecções, fomos esquecidos, e o médico de família e comunidade é a porta do SUS, que atende também criança. E foi esquecido. Então, Nícia, Trindade e colegas, eu gostaria que vocês revessem essa conduta, assim, porque, na verdade, mostra até um certo descaso que já existe com especialidades como infectologia e MFC. Então, acho que a gente tinha que estar também nesse grupo. Só um desabafo. E era isso. Então, lembrar aqui para vocês que se você se deparar com um paciente com tosse há mais de 14 dias, evoluindo com paroxismo seguido de apneia ou vômitos, lembre-se que pode ser coqueluche, então investiga, trata. Só uma curiosidade, né, para quem estiver em ambiente hospitalar, o paciente com coqueluche, ele tem que ficar em isolamento, tá, com máscara comum, e, né, então, para isolamento respiratório, e aí, assim, se ele não fizer o tratamento, ele tem que ficar 21 dias isolado, mas sendo feito o tratamento, do início, até contando o início dos sintomas. Agora, se ele fez o tratamento, 5 dias após o início do tratamento, ele já está liberado para sair do isolamento. E aí, voltando, que também, se for um bebezinho que mesmo sem tosse está apresentando engasgo, vômitos, apneia, cianose, você também tem que pensar em coqueluche, e testar, fazer o teste e o tratamento adequado, tá bom? E em relação à vacinação, todo profissional de saúde tem que ter a DTPA, tá? Seja, se você já tomou as 3 doses de DT, fazer o reforço com a DTPA. Se você ainda não tem as 3 doses de DT, uma dessas 3 doses ser a DTPA. Sendo que agora, em 2024, quem for GO, pediatra, parteiro, doula, trabalhar em creches com crianças até 4 anos, berçários, trabalhar em UTI neonatal, vocês precisam tomar DTPA, seja antecipando o reforço de 10 anos, ou seja, complementando o esquema incompleto com a DTPA. Beleza? Se vocês quiserem esses slides que eu tenho, o resumão de coqueluche, é só compartilhar o conteúdo do Papo Infectado, compartilhar que está ouvindo o podcast, que eu vou entrar em contato com você e compartilhar esses slides, tá bom? Um beijão e até o próximo Papo Infectado.